Bom, meu nome é Jack Topanga, tenho 31 anos, embora não pareça. Sou estudante de moda no quinto período. Moro na cidade de Navegantes há mais de 15 anos, mas sou natural do Rio Grande do Sul. Trabalho atualmente no e-commerce da Lojas Marisas, em Navegantes. Vai fazer 5 anos que eu trabalho no e-commerce. Topanga não foi eu que escolhi, foi do nada. Um dia eu tava na rua, eu tava imaginando uma Índia. Do nada eu comecei a imaginar uma Índia. E eu pensei, que nome eu vou dar pra essa Índia? Até que surgiu o nome Topanga, do nada, ele instala na cabeça Topanga. E aí depois, mais pra frente, eu adotei esse nome. Eu sempre que vinha essa Índia na memória, eu me lembrava de mim também. Aí eu adotei esse nome. E Topanga significa quando a montanha encontra o mar. Que ano retrasado, eu fui votada como a vice-presidente da CIPA. Votada pelo povo, né? Pelos colaboradores. Mas eu trabalho há 5 anos, eu comecei como auxiliar de estoque. Hoje sou conferente nível 2, mas trabalho em várias áreas. Logística não para, né? Então tem que girar. Então trabalho em vários setores, aonde precisar a gente tem que estar. Sim, foi o Arnaldo Félix. É que eu estava no meu setor trabalhando normalmente, num dia comum, e ele tinha me perguntado se o meu nome social era uma questão para mim, se como me chamavam lá dentro, até então me chamavam por outro nome. Só que eu nunca fui no RH ou pedir para algum líder. Eu sempre falava que eu gostaria de ser aceita pelo meu nome, mas nunca foi uma questão que eu exigi deles. Até que um dia ele chegou no meu setor, porque eu trabalhava no setor do relógio, e me questionou se eu me incomodava, se tinha alguma questão. Eu disse que sim, eu queria ser chamado de Jack Topanga. Eu falei pra ele assim, que legal, você pode colocar na entrada do seu setor o teu nome, porque em cada setor tem o nome do colaborador que representa aquele setor. E eu achei muito legal a iniciativa dele. Aí eu fiquei feliz e comentei com meus colegas. E ele disse, isso você consegue mudar, pede para o seu líder colocar outro nome lá. Até que um dia, demorou acho que um mês, quase um mês, ele apareceu com um crachá, com o meu nome social. Aí aquele dia foi um dia de realização, que não foi uma coisa que eu obriguei, que eu impus, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Foi um dia de comemoração pra mim. Não foi de uma hora pra outra, isso foi gradativo. Foi quando eu trabalhei anos atrás no Beto Carreiro World, que era um mundo encantado. Até então eu achava que eu era um menino gay e não sabia que um dia ia me tornar Jack Topanga. Não era uma questão pra mim essa questão. Eu sempre fui uma criança viada, como falo, uma criança feminina. Mas nunca foi uma questão de, eu sou mulher trans. Não, até então eu me reconhecia como gay. Até que lá no Beto Carreiro surgiu a moda de usar skinnies. Meninos não usavam skinnies até então, ou calças apertadas. E todo mundo aderiu à moda. Todo mundo aderiu à moda das skinnies. E foi ficando, até que a gente foi proibido. Chegou uma época que a gente foi proibido de usar essas calças skinnies, porque eles não queriam que os meninos utilizassem. Eles chamavam de calça de aparar sangue. Aí, depois de um tempo, todo mundo passou a moda, todo mundo parou de usar as calças super justas. Hoje é normal, mas naquela época não era. E eu não parei, eu continuei adotando a moda. Só que aí eu comecei a ver que outras peças do guarda-roupa feminino me interessavam. E eu comecei a adotar essas roupas pra mim. E até era uma questão, meu irmão me questionava, por que teus amigos não se vestem assim, tu se vestia assim? Até nem eu percebia quem eu era realmente. Mas foi tudo gradativo, até a questão do hormônio também veio logo depois, mas foi uma questão que eu tomei hormônios sem prescrição médica, procurando na internet. Até então não era uma questão importante, eu não tinha essa consciência do prejudicado, que poderia prejudicar meu corpo tomando esses remédios sem receita médica. E comecei a tomar, comecei a ver a mudança, e as roupas também com mudança. A família também foi percebendo essa mudança, onde houve muita contenda, muita briga por causa dessas peças e desse jeito de se vestir.
Só que ali eu estava começando a transição, mas foi tudo muito gradativo, não foi nada imposto, nada impositivo. Foi aos poucos que eu fui me reconhecendo e começando a adotar essa forma de vestir, de se comportar e tudo mais. Foi feito de cara, né? Que meu irmão e meu pai mais me questionavam, meu irmão principalmente, era para mim sair de casa. Porque não era aceito usar short curtos e ele dizia o que meus amigos vão falar na rua, o que eles vão pensar, o que eles vão dizer. Sempre é o outro, né? O que o outro vai falar. Pra mim nunca foi uma questão, mas eu criei uma autodefesa, que na época eu usava fones de ouvido pra andar na rua, pra não ouvir o que as pessoas falam. Isso hoje eu tenho até hoje, onde eu tô com fone de ouvido. Mas foi uma maneira que eu criei pra me proteger, pra não ouvir as agressões verbais que eu ouvia na rua, né? Mas a família não aceitou de cara não, foi muito difícil. Teve um dia que meu pai praticamente me expulsou de casa e eu sabia pra onde eu vou, o que eu vou fazer, né? Mas aos poucos eu fui mostrando, quando eu sou uma pessoa que trabalha, então eu poderia ser uma pessoa trans e não partir para marginalidade. Porque a gente vê que 90% das pessoas trans hoje, elas estão na prostituição, na marginalidade. Poucos, vamos dizer que têm o privilégio de estar inserido no mercado de trabalho, de estar inserido no meio universitário. Porque é um meio muito excludente. A gente sabe o preconceito que a nossa sociedade tem hoje em dia. Mas tudo foi uma conquista, tudo foi aos poucos, não fui impondo pro meu pai, não fui impondo no serviço, não fui impondo pro meu irmão. Aos poucos eles foram me aceitando. Eu moro com meu pai, com meu irmão, eu perdi minha mãe quando eu tinha 11 anos. Mas eu já moro mais de 15 anos aqui em Santa Catarina. A gente veio pra cá porque depois que a minha mãe faleceu lá no Rio Grande do Sul. Aí a gente veio morar pra cá, pra Santa Catarina, mas é uma família de boa, uma família como todos os outros. Tem briga, tem felicidade, não tem nada de diferente das outras famílias. Gêmeos, Flávio e Fabiano, né? Só que para a parte masculina do pai sempre teve um tratamento diferenciado. Eu acho que ele percebia essa criança afetada, essa criança não que era muito afetada, mas ele percebia essa criança feminina, criança masculina feminina. Eu sempre ouvia do meu pai falar, é muito estranho. O que era esse estranho para ele, né? Ele não falava, mas eu já via que tinha uma diferenciação de tratamento. O Fabiano sempre foi mais com o pai e eu sempre fui mais com a mãe, né? Sempre fui mais ligada à figura feminina, né? Eu era aquela criança que a mãe ia lavar roupa e ficava do lado da mãe, a mãe ia cozinhar e ficava do lado da mãe. Não que eu faria alguma coisa, mas eu queria ficar do lado da mãe. É aquela criança que sentava e ficava penteando o cabelo da mãe. Até chegou os 11 anos que minha mãe morreu de câncer. Ela adquiriu um câncer. E a minha mãe era uma pessoa muito vaidosa, muito vaidosa. Para ela perder os cabelos era horrível. Tanto é que o câncer dela foi descoberto muito tardiamente. Só que era uma questão que já estava muito alastrado. Mas eu sempre vi essa diferença de tratamento. E exatamente por isso, porque eu ficava muito com a minha mãe e o Fabiano muito com meu pai. E ele sempre me deixava de castigo. Tu vai ficar de castigo por isso. A minha mãe ia lá e tirava do castigo, entendeu? Eu via que tinha uma diferença de tratamento. Até da abertura dele com o Fabiano é mais do que comigo. E eles eram, ou são religiosos também, não? Meu pai, desde 6 anos de idade, eu ia na igreja evangélica. E era engraçado que eu ia na Assembleia de Deus, que era muito rígida, muito rígida. E eu me lembro que tinha, os meninos sentavam de lado e as mulheres de outro. E eu ficava agoniada, porque eu queria ficar do lado das meninas, que era onde eu conversava, onde eu ria, onde eu brincava. E eu tinha que ficar do lado masculino para ver. Na infância, eu já tinha essa percepção diferenciada. Eu queria estar no lado feminino, eu queria estar ali no meio das meninas, mas eu não gostava de ir para a igreja exatamente por isso, porque tinha essa separação. Eu acho que de todas essas questões, o que mais me incomoda é a questão racial. Porque até então não era um choque para mim. Eu não me conhecia como pessoa negra. Depois de um tempo, quando eu comecei a adquirir conhecimento, que eu fui me vendo como pessoa negra. E ser negro no Brasil é uma coisa muito difícil, né? A gente vê quando tu entra numa loja, aquele segurança te olhando torto ou te seguindo, num shopping, aquelas pessoas te olhando. Quando tu vai para um desfile de moda, aquelas pessoas te olhando, esse corpo não é para estar aqui. Ou quando você vai num restaurante mais... Tipo, quando tem a oportunidade de conhecer ou algum amigo te leva, vê aquelas pessoas te olhando, entendeu?
Mas tem essa questão de mulher também, porque a mulher é muito objetificada na nossa sociedade, né? A mulher negra trans é sexo, é sinônimo de sexo fácil, né? E esses corpos masculinos, eles acham que aquele corpo ali está sujeito a eles, as mãos te tocarem. É difícil, mas não é uma coisa que vai me derrubar. Acho que a gente tem que batalhar e lutar pelos nossos direitos, independente de ser mulher, trans, negra. Eu vejo eu como uma pessoa que está não abrindo caminhos, mas é um corpo que não existia naquele espaço. É um corpo trans que não existia, um corpo trans negro que tu não vê na universidade, que tu não vê no mercado de trabalho. Eu acho que o negro, a trans, enfim, as minorias, elas têm que se armar. E como vamos se armar? Vamos se armar com conhecimento, né? Eu acho que quanto mais a gente conhecer sobre o nosso país, a gente fala muitas besteiras, a gente não sabe como foi formado esse país, né? Esse país que nasceu, esse país que se levantou da escravidão. Esse país, ele tem muito meu sangue, sangue do meu povo, da minha ancestralidade. Tem nesse solo, nesse chão aqui. Leio bastante, leio Bell Hooks, leio de tudo que eu posso ler. Leio Djanila Ribeiro, leio Bauman, leio tudo que eu posso me armar. Eu acho que o conhecimento é a melhor arma que eu posso ter nesse momento. Então, quanto mais conhecimento, melhor. É praticamente a única ferramenta que eu vou ter. Da moda. Vim pra aula, né? E ela falou assim, não. Mas ela afirmou com uma certeza que eu espantei. Tipo assim, como não? Ela disse assim, você não tá nessa turma, você não estuda aqui. Ela disse assim, sim, eu estudo. Pode olhar meu nome na chamada. Ela foi lá e verificou meu nome. E aí eu entrei na sala de aula. Só que aquela situação foi muito estranha. Porque ela, ao me ver, automaticamente ela disse não. Você não estuda aqui. Ela nem olhou na chamada. Isso foi uma questão que eu me espantei. Todo mundo ficou me olhando na sala de aula. E aí eu entrei, respirei fundo, sentei e comecei a assistir a aula. Só que ali já foi um choque cultural, né? Ali já foi o choque da negra na universidade, a negra trans, né? Só que depois as pessoas começaram a me conhecer e começaram a me aceitar. Até então não usava o nome social. Foi depois que um amigo me falou sobre esse nome social que eu consegui... Eu não tinha conhecimento que a universidade aceitaria esse nome social. E ele me falou um dia, eu indo embora no corredor, e aí eu peguei e fui na secretaria. E quando ela falou que foi super aceito, eu achei tudo legal. Eles abriram um processo, e esse processo foi aceito. Depois me ligaram falando. Foi outro dia de felicidade, como tinha sido na empresa. E um dos momentos mais tristes foi quando eu estava indo embora, no primeiro dia de aula. Que eu estava passando, eu olhei assim e vi aquele mar de gente branca. E aí quando eu passei pela secretaria, a secretaria estava meia luz, assim, quase fechando. E quando eu olhei para a secretaria, tinha uma mulher negra limpando. Aí eu pensei assim, tipo, sabe aquele nó na garganta e vem ali que é o lugar que eles querem, que a sociedade deseja, que estipula para a pessoa negra. E aquele mar de gente branca, só ver aquela mulher foi um primeiro dia muito significativo para mim. Estudar bastante, eu sei que tem muita caminho ainda pela frente. Quem sabe um dia ser uma professora, estar no meio universitário, eu acho que isso me chama muito, muito conhecimento, tá nessa área me seduz muito. Eu acho que essa área acadêmica. Por quê? Porque é um corpo que não está ali. É um lugar que ainda não foi ocupado por uma pessoa como eu. Pelo menos aqui, onde eu vejo, onde eu circulo. Eu acho que eu sou capaz, eu acho que eu vou chegar lá. Porque eu quero fazer transformação. Por que não, né?